bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada que a gente abre em grande estilo. Hoje com essa magnífica diretora, roteirista, Thaís Nunes, que nos deu um presente da série documental Maníaco do Parque, e com o Eduardo Smilari, que por sinal é minha filha, que é pesquisadora, co-roteirista. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Uma honra ter vocês aqui, meninas. Obrigada. Obrigada, gente. E, claro, com a minha parceira, Ale Vespa, aqui. Mais uma temporada, né, Rô? Brilhanta sempre Bora, aqui o podcast. Vamos começar em grande estilo aqui. Então, eu queria começar com a Thaís. Thaís, o que te despertou resgatar uma história, né, de uma época muito passada, né, que é um crime que aconteceu há tempos passados, e você trazer isso agora pra gente? Gente, antes de tudo, quero agradecer ao convite. Estou muito feliz de estar aqui, Rô, Ale. Dizer que a Duda não é Nepo Baby, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, amor da minha vida. Começando o nosso papo, responder a sua pergunta, não foi um interesse que partiu de mim. Quando a gente vai contar uma história, normalmente ela vem de duas maneiras. Ou de um desejo nosso, ou porque nós fomos provocados. E foi assim com a história dos crimes do Maníaco do Parque, do Francisco de Assis Pereira, que ficou assim conhecido no Brasil todo. Eu fui convidada pela Santa Rita Filmes a fazer inicialmente uma pesquisa que seria para um filme. Um filme clássico daqueles detetive persegue o criminoso, tipo Seven. Esses filmes que fizeram muito sucesso, inclusive na década de 90, quando os crimes do Francisco aconteceram aqui no Brasil. Só que a pesquisa, de repente, assim, eu digo de repente porque nem eu esperava, ela revelou que a história, a verdadeira história, os elementos mais interessantes e mais importantes a serem discutidos nunca tinham sido abordados pela grande imprensa, apesar desse caso, dessa história, ter sido a mais midiática ou uma das mais midiáticas do Brasil. Eu me vi diante de uma história que fala muito sobre o que é ser mulher no Brasil e me senti muito, muito honrada e muito privilegiada por ter esse espaço para tornar pública e visível a história que verdadeiramente importa, que é a das vítimas. Isso é interessante porque até pouco tempo a gente não tinha noção de que quando um crime acontecia, a gente não podia dar palco pro criminoso, né? Não sei se é uma coisa que vocês também… Não é? Uhum. E isso é algo que eu ouvi há pouco tempo, que sei lá, o Fantástico, algumas mídias gringas falavam, a gente não vai falar o nome dessa pessoa pra não dar palco. E acho que vocês entraram nessa linha. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Por que virar essa chave? Eu acho que essa decisão, ela sempre tem de ser feita caso a caso. Eu, particularmente, já joguei luz para a narrativa de uma pessoa que cometeu um crime grave. E já optei desde o início, como foi o caso nessa série, de não. Nós não vamos dar voz ao Francisco, porque ele já teve voz demais, né? Então, quando eu fiz Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, que tá na Netflix, a base do roteiro é a entrevista com a Elise. E aí, qual é o pensamento, né? Como nortear essa decisão? Na minha opinião essa pessoa, quando der uma entrevista, quando ela for falar, ela vai ter capacidade de refletir sobre aquilo que ela fez, de trazer uma perspectiva nova que nos permita travar uma discussão de prevenção de violência, que é o que o depoimento da Elise Matsunaga, por exemplo, traz. Ela, em momento algum, nega o que ela fez, ela não se vangloria daquilo que ela fez, e no fim da história, a gente termina o documentário dizendo, cara, essa mulher perdeu o contato com a filha dela, destruiu o núcleo familiar, acabou com a vida da filha, a filha não tem mais nem mãe nem pai. Então, diante disso, eu achei que era muito importante dar voz a essa mulher. No caso do Francisco de Assis Pereira, não. E principalmente pela patologia dele. Ele é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial muito severo, gravíssimo, que não tem capacidade de refletir sobre
o que ele faz. O que não significa que ele não saiba aquilo que ele está fazendo. Ele sabe, ele sente prazer com isso, mas é como se fosse um jeito dele de pensar, de estar no mundo. Então ele nunca vai mudar, ele nunca vai refletir, ele não teria um discurso de autorresponsabilização. O que ele faria seria o que ele sempre fez, de jogar a culpa nas vítimas, nos erros da polícia, mas sobretudo nas vítimas. De elas estavam com a roupa errada, no lugar errado, elas acreditaram naquilo que eu contei, o que não é verdade. Não é verdade. E eu queria saber da Duda, né? Vou te chamar de Duda, né, gente? É Duda, ué? Dudinha. Então, como foi o trabalho de pesquisa? Que eu imagino, né, que tenha sido, assim, muito profundo para vocês conseguirem fazer essa série, né? Que tá tão detalhada, né, nesse contexto. Então, eu cheguei quando a pesquisa, ela já tava... Ela não estava tão aprofundada, mas ela estava em um nível, assim, bacana, porque já tinha todas as cópias dos processos, que contabiliza mais de 40 mil páginas, conforme eu fiz uma média, porque alguns dos processos, alguns dos autos tinham entre, às vezes, 400 a 1.000 páginas, assim, ia variando muito. Então, eu tinha processos mãe, por exemplo, como o da Selma, né, que é uma das vítimas que, enfim, foram assassinadas pelo Francisco, que tinha mais de 1.000 páginas, assim. E aí, eu comecei a ter o contato com esse caso pelo processo mesmo. Então, eu fui analisando página a página e fazendo resumo do processo em si, para que o roteirista, o roteirista e a Thaís também, como pesquisadora, pudessem ter acesso de uma forma rápida, resumida, e com as principais, assim, depoimentos, né? Informações, enfim, tudo que era muito relevante. Foi muito chocante, assim, pra mim, porque, enfim, os anos 90 pra mim eram hiper nebulosos, assim. Eu sou uma menina que eu nasci em 98, então, sei lá, eu comecei a ver a vida a partir de 2005, assim, basicamente, que eu lembro. Então, imagina o choque de ver um crime tão normalizado, assim, tão midiático, de uma forma que pra mim já não existe mais na faculdade. Pra mim, eu fui ensinada a fazer jornalismo de uma outra forma, olhando de uma forma muito mais empática para as vítimas, para as mulheres principalmente. E aí eu caio, assim, em um processo que tem cópias, assim, da Folha de São Paulo, que é uma das maiores, né, mídias do país, culpabilizando vítimas e colocando em capas, assim, os corpos dela. Assim, foi muito chocante pra mim. Muito chocante mesmo, assim. Desculpa, pode falar. Eu só queria fazer um parêntese, porque justamente nessa época, olha que interessante, né? Que foi em 98, Foi em né? 98. Inclusive, então, só uma parte... A Duda nasceu no ano em que o Francisco foi preso. Foi preso. Também tem isso. Eu, nessa época, trabalhava na Folha de São Paulo. Uau! E eu chegava, nessa época, nós tínhamos 3 jornais na mesa. Porque eles tinham a Folha de São Paulo, Notícias Populares, que era exatamente esse tipo de mídia sensacionalista. Espreme que sai sangue. Exatamente, que era, né, e a Folha da Tarde. Uhum. Então, eu lembro desse crime e desse caso e da forma que a Folha abordou isso. Uhum. É inacreditável realmente, porque era uma exposição que a gente chegava, eu era menina, eu olhava e falava, sabe, de dar enjoo, de você falar, não é possível colocar isso numa capa e dessa maneira. E sempre com esse olhar machista, expondo a vítima de uma forma absurda, sabe? Então, eu lembro muito bem, e foi um crime que chocou o país. De fato, foi um crime que chocou o país. A gente notou muito, e isso que é o mais chocante, porque vinha da mídia hegemônica, né? Claro, Notícias Populares é um caso à parte, apesar de muitos jornalistas até hoje se vangloriarem de terem trabalhado no Notícias Populares, acharem aquilo absolutamente genial. A minha opinião
é de que não há genialidade alguma quando se faz troça de gente vulnerável. Não consigo achar genial quem fez um trocadilho quando no fundo o assunto é muito sério, envolvendo gente pobre, envolvendo gente em situação de vulnerabilidade muito diferente dos jornalistas que cobriram essa história, que não eram desses territórios. E esses jornais hegemônicos, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Veja, eles usaram nesse caso, não só nesse, mas principalmente nesse, recursos de melodrama. Então, apesar de os corpos terem sido encontrados em datas específicas, analisando as manchetes dia a dia, e um professor de comunicação ótimo chamado Guto Moliani fez isso em um mestrado, ele fez isso categorizando mesmo. A imprensa, além do machismo, criava o mistério, o bendito do mistério. Você tratar a vida real com uma conotação de novela. Então, além de você colocar isso a narrativa real era a de que havia um estuprador em série, em que muitas e muitas vítimas procuraram a polícia, dando não só a descrição dele, não só a rua onde ele agia, os acessos do parque por onde ele arrastava as mulheres, como o nome dele. O nome dele foi dado 2 anos antes. Não só isso. Em 1995, 3 anos antes das prisões, ele já havia sido preso em flagrante. Meses antes, o pai da Isadora Frankel, que a gente pode até falar mais sobre isso, mas Cláudio Frankel, grande pessoa, não estava vivo quando a série começou a ser feita, infelizmente. Ele lutou muito para provar que a filha dele tinha sido sequestrada ou estava morta, e que ele investigou por conta própria e chegou até o Francisco. Nada disso estava nos jornais, porque isso não faz parte da narrativa do mistério, e isso não faz parte daquilo que vendia muito jornal na época, que é você encontrar um culpado, uma culpada, no caso, né, as culpadas, que eram as mulheres, porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você criar essa narrativa que ela também tem esse quê de novela de assim… As mulheres são todas jovens, elas todas querem ser famosas, elas todas querem ser modelos, elas são inocentes, ingênuas e acreditam em qualquer coisa que digam a elas. Quando a gente voltou aos processos, olhando com um olhar distante, com um olhar muito diferente da época, e eu sempre digo isso, a parceria, eu e a Duda nos tornamos muito amigas depois desse projeto, mas o fato de a Duda ter nascido 10 anos depois de mim, exatamente no ano em que o Francisco foi descoberto, foi um choque muito grande, porque ela olhava e falava, não é possível que um juiz teve coragem de perguntar diante de um plenário cheio para uma vítima, para uma sobrevivente do assassino em série mais violento, mais conhecido que a gente já teve, qual o tamanho da blusa dela. Se o umbigo dela… né? Não. Então, assim, gente, então, essa é a parte difícil mesmo, de você conseguir resumir isso em palavras para colocar em um documento, para conseguir entender a mente também da vítima, né, que passou pelo acontecido assim. Então, também, e é muito interessante, assim, como a mídia, nessa parte, romantizou também muito o Francisco. Perfeito. E aí, depois a gente foi entendendo que, na verdade, ele não era nada daquilo que a mídia expôs, assim, no sentido de falar que ele, na real, era um bonitão, assim, sabe? Um cara que… galã. Um galã que seduzia. Porque isso é muito mais interessante de você ler, né? E eu lembro de ver, assim, a Thaís falou agora de várias passagens, assim, da mídia. E uma delas era de uma mulher que ela escreveu um artigo meio literário, assim, sobre o Francisco. E ela inventou, como… falava sobre a Selma em si, a vítima. E aí ela inventou alguns diálogos dele com ela. Uma fanfic do crime. Como se fosse… Exatamente. A gente falaria hoje uma fanfic. Meu Deus. Como assim? Tipo, colocando ele assim… e aí ele chegou pra ela… romantizando o negócio. E olhou nos olhos. O conto de fadas moderno terminou mal. O conto de fadas. Você tá E ela disse em um sopro, em um… Virou um Gente, romance, isso não existe, Virou um romance. assim, sabe? E como vocês enxergam, como vocês
procuraram ver o público nisso? Porque teve o leitor da impressa, mas também teve quem tava o telespectador da TV. Eu lembro de estar em casa e ser algo de… Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver a novidade. Da onde está levando essa história? Acho que essa narrativa criava esse… Como que o público entra nessa história? Vocês procuraram trabalhar isso também? Totalmente manipulado pela narrativa da mídia e da polícia. Porque é impressionante como até eu tinha essa lembrança de o Francisco de frente com o Gugu. Eu tinha isso. Eu também. Foi o que mais… Desculpa te cortar, mas Imagina. foi o que mais impactou na época. Foi o que mais… Pra mim. Totalmente. E eu acho que pra maioria das pessoas, porque foi impactante aquilo lá. É inimaginável, Mas conta né? porque Isso quem não traz viu pra na gente, época… eu acho que isso do Gugu, que eu vou até descrever, porque vale a gente falar sobre isso, mas me lembrava, além do Gugu, essa sensação de que as mulheres tinham se colocado em perigo. Porque isso foi o enfoque da imprensa. A Duda lembrou dessa manchete da Folha, que era atraídas pelo desejo. Uhum. Veja só, atraídas pelo desejo. Quando você usa essa terminologia, quem foi atraída? A vítima. Pelo quê? Pelo desejo dela de ser famosa. E aí a gente já coloca em todo esse balaio desse país super machista que a gente vive, em que as pessoas olharam e falaram, poxa, mas peraí, quem é que vai pro meio do mato tirar a foto com um desconhecido? Essa memória estava na minha mente também. Então eu acho que o meu melhor… a melhor maneira de entender como essa narrativa impactou o público é lembrar como é que essa história estava no meu imaginário. E quando a gente começou essa pesquisa documental, que numa segunda fase foi a de ouvir essas pessoas, aliás, em uma terceira, porque teve uma fase no meio que foi a de se aproximar dessas pessoas que tinham uma relação com a mídia de muito trauma, de eu não vou confiar nessas pessoas, essas pessoas vão me usar, vão me descartar, vão manipular a minha história. Mas quando a gente passou essa fase da confiança e começamos a ouvir as pessoas, a gente entendeu, perdão, que mulher nenhuma entrou no matagal com um desconhecido para tirar fotos para Avon. Primeiro que eu nunca conheci ninguém que ficou famoso fazendo uma fotinho de modelo de mão para Avon. Exatamente. Exatamente. Nunca conheci. Mas a mídia da época ignorou dizia isso. Não, e dizia isso. E dizia que elas queriam ser famosas. Que elas queriam ser famosas. Mas é uma narrativa tão esquizofrênica, ela é tão sem sentido, que a própria mídia na época estimulava esse sonho nas meninas de serem descobertas no mercado. Pô, quem é que não lembra disso? Faz um book. Demais. Faz um não sei o quê. Só ligava, as agências. Ana Paula Arósio, Ana Paula Arósio. colocou bastante dela. A Gisele Bündchen. Foi descoberta nesse mercado. E olha só como as coisas não… Parece que a gente tá indo muito longe, mas as coisas estão todas relacionadas. Na capa da Veja, agora eu não lembro se foi a primeira capa ou a segunda, mas em que tinha, enfim, uma grande matéria sobre o Maníaco do Parque dentro. A capa era Gisele Bündchen dizendo, eu também tenho celulite. Mulheres falam sobre esse defeito corporal. Era uma coisa assim. Então, era outra relação. Meu Deus. As pessoas tinham essa cabeça de que as mulheres se colocaram em risco. Quando nós as ouvimos, entendemos que a maior parte delas estava indo para uma agência que não existia. E elas desciam de ônibus com um cara super simpático, com 2 brinquinhos, de roupa de lycra, em uma época em que a heteronormatividade era o que estava estabelecido. Então, um homem que se vestia daquela maneira, propositalmente ou não, passava um código de não ser um homem heterossexual. Então essas mulheres já se sentiam mais aliviadas, menos, acho que ele não vai fazer nada comigo. E elas o acompanhavam. Ele se comportava meio que como um amigo gay, assim, de… Menina, seu cabelo é lindo. Eu sou da Avon, mesmo, cara, assim, vamos lá comigo, tal. Super simpático, assim.
E no meio do caminho, para a agência que não existia, mas que era um prédio branco, que todas descrevem o tal do prédio branco, no meio do caminho, elas eram arrebatadas com muita violência, levavam um soco, etc. E eram empurradas para dentro do mato. 30 anos se passaram, quase, né? A gente está em 2025, então 27 anos. Isso nunca tinha sido dito. E é tão mais óbvio que mulher que mora em São Paulo, ninguém precisa dizer pra gente o risco que a gente corre. Claro. Né? E, enfim, isso foi, acho que foi muito, muito forte pra gente, né, Duda? Porque é um tipo de morte que, claro, eu não quero comparar com as vítimas fatais, mas as que sobreviveram também vivenciaram um tipo de morte que é a morte da moral. É a morte… Social também, não é? Perfeita. É a morte social. É a morte social, É. E a forma, né, que vocês colocaram muito… No lançamento da série que eu tive a oportunidade de ir… Obrigada por ter ido. E foi impactante, porque as vítimas estavam lá e os pais de algumas que morreram. Então foi assim, uma coisa chocante. Né? Foi emocionante, assim. E eu tô falando isso porque, assim, você imagina vocês conseguirem conseguir chegar nessas vítimas que já estavam, né, machucadas com a forma que elas foram abordadas. Sim. Na época, e vocês conseguirem tirar informações importantes e elas estarem lá vendo a apresentação da série e vendo a história delas lá. Foi isso a história não contada, né? Então, não é aí que vem, talvez? Ou tem mais uma história que não foi contada? Não, a história não contada é justamente das vítimas, né? Porque elas não tiveram a oportunidade de conseguir dar a voz que elas poderiam ter tido na mídia, no geral, né? Que era onde as pessoas acompanhavam o crime, né? E eu acho de forma midiática. E eu acho que talvez isso da história não contada, que é tudo o que tá na superfície, tudo que tá submerso, né? Do que a mídia não falou. Por exemplo, vem o Gugu. Vamos falar do Gugu. Eu acho que essa parte… Vamos falar do Gugu, porque assim, hoje, no TikTok e tudo mais, o pessoal fala assim, como existiu um programa chamado Banheira do Gugu, que tinha a mulherada de biquíni, e o sabonete escorrega, e passa a mão aqui, e a bunda pra cima. O que era aquilo, assim? É inimaginável hoje, né? Sua geração não consegue conceber. Mas é engraçado, porque mesmo eu, muito novinha, eu lembro de assistir Gugu. E eu lembro que as pessoas, que as meninas mais velhas que eu, me contavam histórias do Gugu. Assim, que ele às vezes contava lendas urbanas. Eu peguei mais essa parte, sabe? Lendas urbanas do Gugu. Que ele refazia as histórias e colocava atores e atrizes, assim, pra fazer, sei lá, a loira do banheiro, sabe? Umas coisas assim, toscas. Mas aí a gente já via como tosco. A gente já via, né, não era dessa maneira. A gente não via com prazer de assistir em um domingo à tarde, entendeu? Sem questionamento, né? Exatamente, a gente já sabia que aquilo era meio absurdo e que aquilo era um pouco cômico, entendeu? Saía um pouco dessa… Mas nos anos 90, isso era o reflexo de toda uma sociedade. A gente assistia isso no domingo em família. Era o programa da família tradicional brasileira. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Veja, olha isso. Era o reflexo da família brasileira. Porque era o programa que as pessoas sentavam, as famílias sentavam na mesa, enfim, pra ver isso. E como que agora, posso só fazer assim, em uma época, né, nesse período em que o Felca fez esse vídeo que falou tanto de adultização dessa temática tão importante, eu desafio as pessoas a procurarem os arquivos da Banheira do Gugu e elas vão ver que ao lado da assistente de palco sempre havia uma criança de 7 ou 8 anos com a mesma roupa da assistente de palco, com todo mundo seminu, com as mulheres de cócoras, com aqueles ângulos ginecológicos, e sempre, no Domingo Legal, tinha uma criança hipersexualizada no meio. Então eu acho que
O Gugu tava conectado com as crianças. Tinha o parque do Gugu, Meu Pintinho Amarelinho, as músicas infantis. Era uma coisa meio misturada, né? Pois é, você tinha o Meu Pintinho Amarelinho… E no segundo seguinte, você tinha uma brincadeira da bexiga em que uma pessoa sentava no colo da outra. Exato. Totalmente sexualizado. Então isso é uma coisa que a gente tá vendo ela hoje. Poxa, esse vídeo do Felca é incrível. A gente vê isso em larga escala na internet. Mas é algo que já acontece há décadas. E que eu acho muito impressionante que a gente ainda não tenha revisitado o que aconteceu no Domingo Legal em outros programas, no Pânico. Poxa, tem vários aqui pra gente falar. Mas isso da adultização, a gente tinha uma mini Alessandra Scatena no programa do Gugu. Eu adoraria saber, inclusive, como é que tá a saúde mental dessa menina que era exposta a isso. E tinha um menino também, que ele era o Danny Boy, que também era um menino de 8 anos que ficava rebolando. Disso. Mas que coisa absurda. Eu acredito muito na semiótica, né, Rô? Então, assim, na série, a gente mostra isso. Claro, os editores-chefes vão dizer que não, que foi só uma coincidência. Mas eu não acredito em coincidências. Ainda mais quando a gente fala em exploração do corpo da mulher. Seja ela viva, esteja ela morta. Então, no Notícias Populares, teve uma manchete que eu não lembro qual era, mas acho que era alguma coisa do tipo… mais 4 corpos são encontrados no parque. E o Francisco deixava as vítimas numa posição que tem uma conotação sexual, como de cócoras, né? Elas ficavam com a barriga para baixo, enfim. E aí, o Notícias Populares me traz essa manchete dos corpos encontrados. Embaixo, ele explica a posição que essas mulheres estavam. E aí, na metade para baixo da capa, tem 2 mulheres vivas mostrando o bumbum, assim, na mesma posição que as mulheres ficavam. Não tem inocente. Sabe, não tem inocente. Eu sou eu não sou mais jornalista, sou jornalista de formação, não atuo mais no jornalismo diário, mas atuei muitos anos. Os jornalistas que fecham capa são muito experientes. Eles entendem perfeitamente a semiótica da coisa. E no Domingo Legal, tá lá na série, a gente usou isso, não é uma opinião minha, tá lá. O Gugu aproveitava o momento da banheira, em que todas as mulheres estavam ali mostrando o bumbum, com a câmera, pra ele falar: e gente, daqui a pouco, não perca. Notícias exclusivas, entrevista exclusiva com o Maníaco do Parque. Numa entrevista em que o Gugu pergunta como é que era fazer tanto sucesso com as mulheres. O que mais que ele perguntou? Ele perguntou se ele era um garanhão. Se ele era um garanhão. Fala sobre essa entrevista é muito bizarra, assim. Eu acho que você também começa a ficar tão… Eu lembro que eu fiquei tão mal assistindo ela, eu e a Thaís, pra ser bem honesta, que a gente anotava as coisas, assim. Eu fiquei mais na decupagem dessas matérias, assim. Eu fazia elas de forma cronológica. E algumas coisas foram, assim, saindo um pouco da minha cabeça. Porque senão fica… É meio degradante, assim, de verdade. Nossa, enjoativo, né? É enjoativo, exatamente. Assim, é enjoativo. Você começa a pensar… Você falou do Gugu, da capa da revista. E aí me veio imediatamente à cabeça o El Chan. Todo mundo dançava El Chan. E uma das posições mais frequentes é a mão no joelho, da abaixadinha, né? Então, parece que tudo que envolve essa cultura dos anos 90 tava dentro disso, né? Total, não por coincidência, 1998 foi o ano de explosão do Chan. Então, nós recebemos todas as edições do Domingo Legal em 1998. E a Carla Pérez, que é uma artista, é uma mulher incrível, que eu tenho muito respeito, mas que na época era tratada como um objeto por esses homens, né? Então, a sexualização, a objetificação, não só da Carla, mas de outras mulheres, era o produto bruto desses roteiristas, desses diretores. Então, nesses programas em que a gente teve acesso, era um pouco antes da entrevista de 50 minutos com o Maníaco do Parque, tinha, sei lá, a Carla Pérez, ou alguma dançarina, ou latino, e o apresentador colocando a mão nas mulheres, mexendo no biquíni. É uma coisa louca.
E o Gugu, não bastasse a entrevista, não bastasse você dar 50 minutos de tela, numa época em que a televisão não tinha isso aqui. Não tinha uma… Não tinha internet, Não, né? gente, Era só Não tinha TV. internet, Era só TV. era TV. TV. E ele era uma das maiores audiências na época, Uma das né? maiores. Aí, assim, não bastasse ele dar esse espaço pro Francisco e entrevistar a namoradinha, sei lá eu quando, que a gente nem sabe se era namorada, pra dizer, não… Mas ele nunca apareceu, ele nunca fez nada de estranho, tão bonzinho, tão trabalhador. Saiu da boca do Gugu. Se existem maníacos como esse, é porque existem mulheres inocentes, mulheres ingênuas. É assustador. É assustador. Não, Aí colocar uma entrevista- vítima. E o a pior é que ele entrevista fala isso do lado de uma vítima. Não, eu vi. Assim, pra causar mesmo sabe? Pra deixar um desconforto um mesmo. Vocês Que tinha veem 18 isso? anos, né? Que tinha 18 anos, exatamente. A maioria delas eram menores de idade já pra 18 anos, assim. Então, tinham acabado de completar a maioridade, assim. Vocês veem isso como é tudo por audiência? Ou vocês conseguem enxergar alguma coisa por trás de vamos manter essa narrativa, vamos manter… Como que a gente pode ver isso? Eu acho que faz parte de uma narrativa conservadora, de pessoas que estavam ali, que são alinhados ao conservadorismo. É uma emissora que claramente apoiou a ditadura militar, que até hoje mantém um entretenimento que estereotipa mulheres, pessoas LGBTQIA+, somado a saberem conscientemente que a gente está em um país em que corpos de mulheres, mais uma vez, corpos de mulheres vivas ou mortas dão audiência. Então acho que é uma soma dos dois. O Gugu chegou ao ápice de colocar o pai de uma das vítimas, o seu Antônio, frente a frente com o maníaco do parque, com o Francisco, sem que o seu Antônio fosse previamente avisado. Nossa, essa cena é inacreditável. É um horror, gente. É inacreditável, É assim. inacreditável. E você sabe que o que eu mais fico me perguntando é, cara, cadê o Ministério Público, Sim. a sociedade, os pares, sabe? Porque eu acho que o seu Antônio é uma pessoa absolutamente humilde, que estava em uma situação difícil, ele não entende legislação, não sabia por que o julgamento do Francisco estava demorando tanto e aceitou participar do programa na ilusão de que isso poderia, enfim, acelerar o processo e tudo mais. Acaba que, além de ele ser submetido a essa humilhação de ficar frente a frente com o Francisco, depois, o mesmo programa, o mesmo Domingo Legal, simulou o estupro e a morte da filha dele, contando com a atuação de uma atriz que ficou nua. Isso às 3 horas da tarde. Então, assim… É assustador, É assustador. né? É assustador. É assustador. Assim, hoje é impensável, mas é o que você falou, né? Era audiência e eu lembro, na época da Folha, o Notícias Populares foi um dos jornais mais vendidos da época. As pessoas pegavam, porque vendia. Então, é isso, entendeu? É a audiência, é o capitalismo e por aí vai. Eu queria entrar numa pergunta, numa questão que eu acho que entra vocês duas aí. Durante a pesquisa, teve algum dado que fez com que você mudasse esse roteiro da série? Por exemplo, teve algo que surpreendeu nessa pesquisa e que você fala, nossa, eu não contava com isso e eu não sei como é feito também esse roteiro, se ele, após a pesquisa, você já tem, vamos dizer, o desenho dessa história, ou a partir de algum dado isso é mudado completamente? Você tinha o início, meio e fim? Então, é uma pergunta para as duas. Difícil. É difícil. É porque, mas, assim… Claro, surgiu uma coisa no meio que a gente não imaginava. Pode contar. Assim, eu lembro que a Tá, assim, ela tinha muito desejo de contar com a linha narrativa das vítimas, né? Mas aí seria um roteiro com multi-protagonismos, né? Porque, enfim, são várias vítimas, né? Foram 4 em on, né? Então… 3. 3 em on e a quarta em off.
Mas eram 4 vítimas contando a história. E aí a gente percebeu que seria muito mais interessante e e um respeito muito maior à nossa pesquisa, seguir a linha narrativa da investigação e, a partir disso, as vítimas contarem os acontecimentos de forma cronológica e seguindo, né, a pesquisa mesmo da investigação do Francisco, desde antes da prisão, quando ele começou em 1994, né, a já abordar mulheres na rua, que aí aparece a Alessandra e tudo mais, até a última vítima. E, enfim, a gente foi mudando esses parâmetros. Eu lembro que várias coisas foram bem impactantes, assim. Eu lembro que os homicídios em 1998, né, nos anos 90, assim, da cidade de São Paulo, eram, assim, absurdos. Se eu não me engano, chegava... Nossa, eu lembro que era 125 mortes, assim, tipo, uma coisa... Diárias, você diz? Diárias, e era um negócio surreal, e de repente, assim, a gente fala, meu Deus do céu, acontecia a cidade de São Paulo era basicamente, sei lá, Terra sem lei, Uma aquela terra coisa, sem meu lei, Deus do parecia, céu. nossa, parecia, juro, pistoleiros, assim, sabe? Aí eu falei, gente, o que é isso? Tarantino. Tarantino total. Mas assim, eu lembro que a decisão de seguir a investigação foi a mais... E as fitas, né? As fitas. Exatamente, as fitas, E mudaram quais tudo, né? fitas Que eram são essas? as fitas inéditas do Francisco, né? A Thaís recebeu de uma psiquiatra que também foi... Todos os personagens, eles vão sendo mapeados, né, no processo. E aí, eu lembro que eu vi o nome da Hilda Morana, assim, que foi a perita... Não, ela foi a perita que fez a avaliação psiquiátrica do maníaco. Isso até então, ninguém sabia, ser tudo em secreto. Tinha uma linha no processo, lembra? Que a gente leu, assim, em 40 mil páginas, a gente viu uma linha falando sobre fitas. E isso ficou na cabeça da Thaís. E aí ela foi entrevistar ela, porque ainda a gente faz uma pré-entrevista com todas, né? Pra entender um pouco mais sobre a história. Porque é isso. Os processos tinham muita colagem de matérias e não explicavam direito alguns pontos. Ficam muitos buracos, entendeu? No meio da história. Que aí você conversando, tendo pré-entrevistas com esses personagens, tudo... Personagens, eu digo, essas pessoas... É que eu falo personagens porque por causa da série. por conta da série. Porque eles fazem parte da série. Mas aí você vai entendendo a narrativa, né? Mais a fundo. E as fitas foram dadas a Thaís, né? Em uma Mas não de cara. Não de cara, ela falou então que... é da psiquiatra que atendeu ele? Que fez a mas é mais complexo forense. Conta, tá. É mais complexo, porque assim, se ela tivesse atendido ele, a gente não poderia usar. Porque tem o sigilo... Ela era assistente. Mas ela fez parte de uma junta formada pela justiça, em que ela não tinha relação de médica e paciente. Ela era uma psiquiatra que estava a serviço da justiça, avaliando a condição do Francisco para que isso fosse usado no processo. E eu tô deixando isso claro porque essa foi uma das grandes problemáticas que a gente teve. Porque a gente sabia que as fitas existiam por essa frase, que eu nem sei se fui eu que vi, se foi você que viu, mas eu falei, gente, tem fita. Aí eu comecei a correr. Aí eu descobri que o material físico tinha sido descartado pelo Tribunal de Justiça em 2009. Eu falei, não, tudo bem, Duda, vamos ver, alguém tem cópia dessas fitas, não é possível. E a gente ficou, assim, e quando eu digo isso, parece que é uma bobagem, né, Duda? Parece que é assim, não, liga pra 2 pessoas. Não, é tipo, gente… Nossa, mas eu posso imaginar a dificuldade de achar isso. Não, é assim… cavar até onde der, né? Meio do todo mundo. Nossa, é verdade, foram muito… mundo. Filhos de psiquiatras forenses estavam dentro também dessa junta, que eu tive que ligar e pedir. E aí ninguém deu. E ninguém tinha. E todo mundo falando, não existe. Essas fitas não existem, essas fitas não existem, essas fitas não existem. Porque passou tanto tempo que a gente esquece esses processos, total, né? nossa. Só a Duda ficou ligando, sei lá, pra centenas de pessoas. Eu conhecia filhos de todos os psiquiatras forenses que fizeram enquanto aqui a perícia do Francisco. Parece tudo fácil, mas assim, tudo aqui, por enquanto, a gente… Não, Duda, tem essas fitas, tem, vamos ligar pra todo mundo. Não, vamos. Tudo bem, não encontramos, mas eu sei que tem. Eu sei que tem. Não encontramos. Na gravação, no set, essa psiquiatra a gente já tinha visitado, a gente já tinha falado inúmeras vezes. Aí eu
Acho não, foi o que ela me disse. Ela entendeu a seriedade do trabalho. E no dia da gravação, que também, dessas coisas assim, os mistérios. Tem eu acho que… Tem essa frase que ela é tão clichê, né? Da sorte sempre me encontrou trabalhando, que eu… Enfim, gente, péssimo. Mas ela é A verdade. sorte baixa pra quem trabalha, né? Aquelas você, tipo, autoajuda. Mas assim, mas é um pouco já… Mas é verdade, mas quando é você se verdade. movimenta pra alguma coisa, ela vem, não tem jeito. É verdade, não é assim, gente, não imagine que nada vai chegar, que alguém vai bater na tua porta e falar, É, "Oi, você tudo bom?" sentada, As fitas as aqui fitas pra estão você, aqui. gente. Embrulhada. Desliguei meu fone, tá? Guardei 30 anos pra você. Eu vou ficar Fica sem, sem. fica ok. sem. Fica sem, tudo bem. Vai, tudo bem, tudo bem. Eu guardei aqui 30 anos pra você, toma, meu amor. Não, isso não vai acontecer nunca. Porém, tava nas gravações Porém, meio que caos. Porém, meio que aconteceu. Não, aí assim, porém os mistérios, Uhum. acho que a gente também tem isso. A gente tava… a gente nunca chamou as mulheres de vítima. E isso era uma exigência minha e que foi também depois da Duda, para que todo mundo… Nunca foi, a vítima 1. Isso aqui é a coisa da vítima. Não, Não, gente. Tem um nome. As pessoas têm nome, as pessoas têm sobrenome, as pessoas têm história. Então, quantas vezes… isso aqui é… Foto da vítima, não, é a foto da Selma. Essa é a Selma. Essa é a Selma. Essa é a Selma. Tipo, essa é a Raquel. reconheça que é essa Claro. pessoa. É uma pessoa, É tem uma nome. pessoa, É uma exato. pessoa. Tem nome, tem sobrenome, tem… E eu acho que a própria psiquiatra entendeu isso, entendeu que as minhas perguntas não iam para um lugar de… Você acha que o Francisco estava possuído? Sabe umas coisas assim? Que… É, que aliás foi uma pergunta do Gugu. Eu ia falar isso. Foi uma pergunta. o típico da pergunta. A pergunta, que o Gugu você me faria. perguntou, né? Qual Ele a fez, pergunta né? que eu fiquei mais Chocada. Talvez É tenha o sido ti- isso, se ele tava possuído pelo demônio quando ele fazia isso. Quando ele fazia E pra ele isso. reproduzir a voz. Então, assim, talvez. Por favor, né? Acho que ela pensou, ser, eu não vou entrar nessa Pode ser. pilha, O né? jornalista pilha. tava nesse lugar, né, pra eles. Gente, Claro. o Padre Quevedo foi chamado como especialista Pedro- pelo exatamente, Fantástico. Meu Deus. Então, assim, essa coisa do Vai piorando a história. Vai piorando. O negócio vai criando camadas, assim, meio. As meio camadas vão chocantes, ficando pior. E ao mesmo tempo é muito louco, porque é tão mais fácil a sociedade da época, e eu consigo de verdade entender que a sociedade é muito mais fácil jogar pra culpa do oculto, do desconhecido, do demônio, do que falar, bom, gente, a gente tem uma polícia totalmente despreparada para lidar com mulheres, a gente tem uma sociedade que também não acolhe, e a gente fecha os olhos para como é violento viver nesse país sendo mulher. Então é muito mais fácil achar que é um demônio. Mas a psiquiatra, quando entendeu que a gente estava lendo, que a gente procurou livros médicos, foi um estudo mesmo, uma pesquisa, não é pesquisa só, né, pesquisa ampla. Ela acho que se convenceu a levar as fitas na gravação. De surpresa, eu não sabia. De surpresa. De surpresa. Fitas físicas, Fitas ela físicas. guardou isso. Fita cassete. E assim, aí… Deus. Como é tudo… É isso que eu digo. Tô passada, isso eu não sabia. Mas quem trabalha, sorte vem. A sorte é. Quem Uma hora ela trabalha- aparece. E quem… Assim, acho que tem essa coisa do segredo, do mistério também. Porque eu não ia pra gravação no dia porque o meu sogro morreu. Um dia antes, foi uma quarta-feira, o meu sogro morreu numa terça, nós éramos super próximos. A família do meu marido é baiana. Nossa, eu sinto muito. E assim, uma pessoa maravilhosa. E nós fomos pra Salvador, tudo em um dia. Fomos pra Salvador, sepultamos meu sogro. Na madrugada eu fiz, gente, acho que eu não vou voltar. Aí eu fiz, não, eu vou voltar, porque eu não vou deixar esse set, eu preciso. E aí eu voltei, né? Nossa, olheiras. E ela, a psiquiatra, a doutora Ailda, me trouxe numa sacola do Pão de Açúcar. Falou assim, olha, eu achei isso aqui em casa e talvez isso te ajude. E eram 8 fitas cassete. Que, enfim, adoro a doutora Ailda, ela sabe que eu vou contar essa história. Francisco de Assis Pereira, Titãs, Francisco… Sabe? Foi uma coisa assim. E aí, Skunk. Tadinha. Beatles, vamos. Paralamas do E aí eu sucesso. só lembrei que assim, na minha casa, isso era um clássico. Você gravar uma coisa em cima da outra. Perfeito. E as fitas estavam mofadas. As fitas passaram por 3 processos de digitalização diferentes. Elas foram condenadas num primeiro momento
A gente passou várias e várias tardes na minha casa com um gravador da época colado aqui, indo e voltando, falando… Você lembra do que eu falei? Duda é o Francisco. Ouvi, tem a voz dele. Aí eu voltava, aí eu voltava. Voltava. Aí eu falava, nossa, Duda, tem Porque a mãe. voz masculina, você não consegue distinguir, né? Certo, quando você tá em uma fita cassete, assim, que tava mofada praticamente. Sim, E claro. era o primeiro tratamento, quando a gente começou a ouvir. E eu falava, cara, parece agora o Francisco. Não, agora eu acho que é o psiquiatra. Não, agora me parece a Hilda. De repente… E aí… começa a fazer sentido, assim. E quando você começa a ouvir, de fato… Depois do terceiro tratamento das fitas, a gente começou a entender. A gente teve que ouvir essas fitas mais de, sei lá, 5 vezes, assim, pra Muito decupar mais, elas. muito mais. Essas Muito fitas, mais, era umas elas 10 eram… vezes, sei lá. então, o tratamento, pode se chamar disso? Quando o Francisco… Bom, quando a polícia descobre tudo, ouve o Francisco, acho que fica todo mundo nesse lugar. E aí que vem a história do demônio e tal. De querer entender por que essa pessoa… como assim uma pessoa como ele existe? E sim, uma pessoa como ele existe. É resultado de uma equação muito única que envolve questões genéticas, questões sociais, somadas a traumas que ele viveu e a uma sociedade em que é facílimo sequestrar, estuprar e matar uma mulher e não pegar nada. Isso é uma coisa muito importante de ser dita. As pessoas confundem sexo com estupro. Estupro não é sobre sexo, estupro é sobre poder. O Francisco não tinha atração sexual por mulheres, pelo contrário, ele sente atração sexual por homens. Mas era mais fácil para ele desenvolveu uma técnica, uma estratégia para arrastar essas mulheres e impor o poder ali, e isso se manifestar sexualmente, mas estuprá-las, o que não significa afeto, desejo sexual, toda essa coisa que a gente costuma confundir. E a Duda falou de 5 vezes, eu também já disse isso uma vez pro meu companheiro, e ele falou, é que eu acho que vocês duas entraram em estado de dissociação. Totalmente. Porque é tão pesado. Eu imagino. A gente passava tardes e tem uma tardes hora em que você casa. não… Parou de contar. Quanto tempo durou a pesquisa? Vamos começar e terminou. 3 Quanto anos. tempo? 3 3 anos, anos. 3 anos. E eu… Não é um padrão de mercado, tá? Porque muitas coisas aconteceram no eu meio lembro do bem. caminho. Eu acompanhei muito próximo. E eu queria fazer uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu acho importante as pessoas saberem. Vocês conseguiram, nesse processo, se distanciar? Porque, assim, imagina que você tá lá trabalhando, né? Essa série envolvida nesses depoimentos, nessas informações. Como conseguir desassociar isso no dia a dia? Porque é impactante para a gente que vê. Imagina para vocês que estão mergulhadas lá 12 horas, sei lá quanto tempo, em cima e achando detalhes, né? E provas cada vez mais horríveis, né? Como foi isso? Impactou muito na vida de vocês? Eu acho que se não Muito. impacta também… exatamente. E se não impacta também, não tem impacto pro público, pra ser bem honesta. Eu tava assistindo um filme esse tempo que se chama Spotlight. E aí, os jornalistas, eles começam a ficar eles vão denunciar uma igreja, né? A igreja que faz parte de Boston, assim. Ela é a principal igreja que tá infiltrada no estado, enfim… catolicismo, né? E aí, eles começam a ficar tão loucos em cima de tentar encontrar as vítimas, né? Que foram estupradas mesmo pelos padres e tudo mais. Enfim. E aí, eles começam a olhar o mundo de uma forma totalmente diferente. Eles começam a olhar as crianças e observar os senhores do lado e a vida vai se transformando em outra coisa. E eu acho que é exatamente isso, assim, porque se não tem essa humanização mesmo e de nós mesmas, assim, ficarmos muito chocadas, isso também não vai estar no texto, sabe? É muito difícil. Eu não acredito muito em separar a arte do artista. Eu acho que as coisas elas se juntam muito, porque se não tem esse choque nosso, assim, e essa indignação e
Eu acho que a gente foi pra um lado até demais, mas tudo bem, acontece também. Autocrítica. Eu também acho. É autocrítica mesmo, porque eu acho que às vezes a gente cede muito pra um caso desse, porque é muito impactante. E a gente quer sempre, né, colocar da melhor forma possível para que as pessoas assistam, para que as pessoas sintam aquilo como a gente sentiu. Mas eu acho que é isso, a arte do artista é muito difícil de ser separada, né? E isso deve ter mudado também, mudou vocês, né? Completamente. Sim. Eu acho que assim, concordo com tudo que você disse. Se a gente não se impacta pela história, né? Quem vai assistir não vai se impactar. Se a gente não gosta daquilo que a gente tá fazendo, por que o outro vai gostar? Mas, sim, foi um envolvimento muito intenso que eu não acho saudável que todos os projetos sejam assim. Dessa maneira. Tanto é que eu e Duda continuamos trabalhando juntas e a gente não está trabalhando em nenhum projeto que lide com dignidade sexual nesse momento. Porque foi muito intenso. A gente, total processo de dissociação. A gente vai sair daqui, eu vou mandar um áudio pra ela e falar: Duda tá dizendo que a gente ouviu as fitas 5 vezes. A gente vai ouvindo quando ver a madrugada. Já era 10 horas da noite, eu tava ouvindo fita, imagina. E fora que a gente teve de ouvir o bruto. E Exatamente, com uma responsabilidade de filtrar. Né, de filtrar, porque a responsabilidade era nossa. A palavra com as vítimas era nossa. Eu sempre digo isso. Quem tá dando a cara pra dizer olha, vem aqui, eu vou te colocar na frente de uma câmera. Você vai contar pro mundo todo o que aconteceu e eu prometo que eu vou te tratar com respeito. Isso é um compromisso, assim, muito… mas é um compromisso porque pode te processar. Não, é porque é só porque eu quero dormir com a consciência tranquila e entrar no meu terreiro de cabeça erguida, não tendo vergonha de ter sido mau caráter com ninguém. E isso tá diretamente relacionado às fitas. E isso também está diretamente relacionado ao quanto a gente sofreu. Porque a voz do Francisco era o que, para mim, foi o que mais me detonou. De ficar ouvindo e ouvindo essas fitas. E ele, porque eu fiz isso, fiz aquilo. E a gente, né, eu e a Duda, principalmente, de falar, cara, isso aqui ele tá contando vantagem. Que foi o que a gente decidiu. De a gente não vai usar nada em que ele fale dos crimes… especificamente, nada que não possa ser comprovado por outras fontes, porque tem isso. A imprensa recontou esse caso baseado no depoimento do Francisco, que é um antissocial mentiroso. Então, por exemplo, a Selma. Ele diz que a Selma entrou no parque porque ela quis. Pelo amor de Deus, é óbvio que não. Exato. Né? Entendi. E, além disso, falas dele que num ambiente fora das câmeras, sendo inquirido por técnicos, por psiquiatras, em que ele soltava frases que revelaram quem ele é. Por exemplo, se eu sair daqui, a primeira pessoa que eu encontrar vai ser uma vítima. Eu não sei me controlar, eu vou fazer de novo. Eu não sou uma pessoa normal. Eu comecei a fazer isso, sei lá, acho que com uns 15 anos. Mas logo eu entendi que não pegava nada. Então, essas frases foram pinceladas, né, Du, com muito suor e lágrimas. Porque até chegar nisso também… foram 8 horas, né? Não, né, as voltas que ele dava, eu acho que isso era mais perturbador ainda. Ele dava muitas voltas pra conseguir formular uma frase. Porque ele é extremamente, né, ele fala pra tentar se explicar de uma forma que seja ainda, aceitável, entendeu? Pra não dizer… E ele se portava diferente conforme, né? Com a Hilda, que era uma mulher, e com o psiquiatra forense, que era homem. Ele se portava totalmente diferente, assim. A gente começou a perceber também como ele falava com uma mulher e como ele falava com um homem, sabe? Então, assim, todas essas nuances, assim, a gente… Nossa, é muito difícil, assim. Poder mesmo, né? É a sensação do poder, né? De querer exatamente. O poder e tudo mais. E sobre mudar, eu acho que, assim… eu pelo menos mudei muito. Eu amadureci muito.
E sair desse processo, quando, né, acabou, mas eu acho que, pra mim, eu disse pra Duda que a gente encerrou o ciclo agora no Grande Prêmio de Cinema. Nós não ganhamos, mas nunca é sobre ganhar. Claro, gente, na hipocrisia, todo mundo quer levar o troféu pra casa, claro. Mas chegar lá não é pra qualquer um, né? É muito legal, Vamos falar nisso poxa. que… Né? Reconhecimento incrível. Incrível. Mas eu acho que eu terminei o processo muito esvaída, mas muito mais madura. E não sei você, tá, Du? Mas eu terminei pensando assim, eu preciso me nutrir de coisas boas. Porque o Francisco, e não só o Francisco, mas tudo o que envolve essa história, a mídia, o julgamento, a maneira desrespeitosa com o outro, com a história do outro, é um lado muito feio da vida. Então eu acho que, e pra você também, né, Du, assim, a gente, no fim do ano eu tive que ter uma overdose de convívio com criança, com mar, com natureza, com cachorro, pra aos poucos fazer o luto do processo. Quando eu terminei, eu não sei se você… Eu nunca te perguntei isso, mas quando eu terminei, eu pensei assim, gente, será que um dia eu vou voltar a ver beleza no mundo? Eu imagino. Porque imagino. tem momento que você fica assim mesmo. Tem momento que se você não sai daquele… Eu senti a mesma coisa, exatamente. E é engraçado, eu vou falar também uma coisa. Eu sou uma pessoa muito cética. E eu achei que eu fosse ficar muito cética, me envolvendo em casos criminais. Porque eu achei… Porque é uma ciência, né? E eu achei que ela fosse muito linear, muito certa, muito correta. A investigação ocorre de tal forma e precisa de provas, e sei lá o quê. Só que aconteceram coisas que foram inacreditáveis. Por isso descobriram o Francisco, por exemplo. Descobriram o Francisco, na verdade, por conta do RG da Selma. E aí… Mas porque resolveram desentupir a privada e um dos funcionários, na verdade… de um jeito que o perito fala, olha, nem Deus explica, Nem só Deus. Deus. Porque tecnicamente eu não explico isso aqui. Era a mecânica onde ele trabalhava, certo? Exato. Que acharam lá… Sim, a oficina. Na oficina, e né? Aí, mas aí tiraram tiraram tudo. E aí aparece um RG que… Meu Deus, foi a partir dali, né? Foi a partir dali, e aí você fala, gente, mas tá, e aí? Sabe, como que eu posso dizer que isso é tão… É tão, assim, sabe, tipo, palpável, assim. É palpável porque é uma prova, mas como ela apareceu, eu não posso dizer. E nem eles podem dizer, assim. É só e muitas ciência, coisas, né? assim, aconteceram que eu ficava… Cara, eu não sei, eu fiquei menos cética em relação à vida, assim. Interessante. Eu sou assim também, eu acho que lidar com essas histórias, a gente aprende a ver o valor da vida, assim, né? É meio piegas isso que eu tô dizendo, mas tem um lugar do mistério, sabe? De por que uma pipa caiu exatamente naquela hora, exatamente do lado do corpo da Selma. Aí os pais que inclusive são de Cotia. Exatamente, Sim, moram os pais aqui são do de lado. Cotia, é Cotia. verdade. Os que estavam lá, né? Os pais são de Que estavam Cotia. lá no lançamento. Como é que os pais em Cotia, aqui em Cotia, naquela época, recebem uma informação que vem do nada, horas antes de o corpo da Selma ser tirado do IML e ser enterrado para sempre como indigente. Então, tem esses mistérios que são os mistérios da vida. Eu costumo dizer, não tem Elon Musk certo, não tem IA para explicar a vida e a morte. É verdade. Então, quando a gente tá mais em contato com isso, eu acho que a gente entende mais a nossa, sei lá… Missão. E a nossa insignificância pequenez também. também, eu acho. Não, Sabe? e é o que você falou dentro desse processo também, quantas coisas inusitadas aconteceram, como essa fita, de chegar na tua mão e Total. você falar um dia antes, tá no velório do seu sogro e você voltar. Então, assim, realmente é pra gente refletir, né? Que honra ter tido essa conversa com vocês e saber que essa história foi recontada por duas mulheres
brilhantes. Ai, que muito felicidade ter vocês no mundo pra fazer esse trabalho. Obrigada. E melhor Obrigada. ainda saber que a minha filha E eu vou porque fazer. eu vou ter que ser coruja, Ai, tem que Thaís. ser, tem que ser. Desculpa, mas assim, primeiro eu quero te agradecer, óbvio. Rô, mas você sabe que Não, tem um sempre. projeto em andamento aqui que eu fiz assim, não, mas aí a Duda vai ficar tantos meses longe de Eu mim. tô fiz sabendo, assim, eu mas tô não, sabendo. eu falei, mas eu não sou ciumenta, né? Quero só ver na hora, né? Eu não sou ciumenta. Mas que foi um match das duas, Muito. foi… E conta, assim, planos futuros. Tão preparada, você no caso, tá preparada pra… Vou agora colocar a cabeça em outro projeto? Como é que tá? Conta pra gente. Nossa. Nossa. Quantos projetos. Antes só de falar dos outros projetos, eu tenho certeza que elas vão assistir. Eu sempre gosto de dizer que, assim, nosso trabalho foi foda, como foi mesmo. Como o trabalho da nossa produtora também, da Flávia Tonazelli, que é uma grande mulher que também fez acontecer. Mas, sobretudo, dessas mulheres absolutamente corajosas, que colocaram literalmente a cara pra bater, remexendo nessas feridas. As famílias muito corajosas, que realmente acreditaram que esse documentário poderia ser uma espécie de reparação. A reparação possível, a dor continua, eu não tenho esse poder, adoraria ter esse poder de tirar essa dor das pessoas, mas eu não tenho. E foi uma reparação, e uma reparação pra mim também, porque assim como muitas mulheres no Brasil, eu também fui vítima de violência sexual, e por muito tempo na minha vida, eu já tive várias fases com isso, né? E eu acho que esse documentário, enfim, foi uma reparação pra mim também. E eu pude ver na prática como recontar as histórias, olhar por um outro ângulo, sem melodrama, sem as vítimas chorando, sem esse lugar, mas um lugar de reparação, de movimento, de recriar novos caminhos. Isso aconteceu pra mim também, e eu agradeço muito a elas por isso, porque não foi só uma cura pra elas, foi uma cura pra mim também. Sim. Sim, estamos com muitos projetos novos. Esse pós-maníaco do parque, esse momento em que a gente precisava aterrissar, né, um pouco, colocar o pé no chão, colocar a bola no chão e pensar. Foi um momento de escrever projetos autorais, em todos eles, Eduarda junta, colada comigo, minha grande Apresentações. companheira. E a gente tá nessa fase de preparo desses novos projetos. Alguns deles mantêm essa linha de discutir questões para mulheres, mas não só isso. Quer dizer, só, né? Só Já é isso, muito não só, só né? isso, Nossa. Não sai. Porque a gente vive num país tão tranquilo para ser mulher. Mas com outras temáticas também interessantes, porque eu acho que ser mulher e ocupar espaços, que é o que a gente quer, é não só falar de temas relacionados ao feminino, até porque não é só a mulher que tem que falar sobre temas femininos, os homens também. E a gente quer ocupar espaços lidando com outras temáticas além dessa. Então, o meu só foi por isso. Então vem aí, Que legal. vem aí. Vem aí, o famoso Vem aí. Só aí. pra finalizar, quem não viu pode Tá ver aqui, ó. onde. Na Prime Video. Chama aí, Eduarda. Chama Aqui, ó, Duda. gente. Com toda… Você ainda pode experimentar por 30 dias grátis. Não, essa parte corta. Mas aí Não. você continua, né? Indica. Continua Não, mas e indica você pros continua amigos. e indica pros amigos, né, Porque tem bicho? muita coisa boa na plataforma. Não, gente. de verdade. É um preço muito bacana. E ainda você consegue… Cara, o que tem de clássico aí é tem brincadeira. clássicos É verdade, bons a na plataforma Prime. tem A plataforma é muitos muito clássicos. boa. É muito boa. 4 Então, episódios, assistam, por favor. É E depois isso. comentem o que vocês acharam. Comentem. Bom, Obrigada, menina. Assistam Muito até o obrigada. final, gente. Até o final. Por favor, vale a pena. Arrasaram. e obrigada. arrasaram. Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada, Há muito gente. tempo a gente Adorei. queria, né? Muito Vocês tempo. aqui. E assim, prazer, claro. Ai, claro. muito obrigada pelo espaço. Obrigada, menina. Voltamos na Obrigada. próxima estreia, hein, gente? Obrigada pra quem nos Só assistiu. terminar agradecendo Eliana Tessitori, que é a nossa colunista. Ai, é Ela diva, eu adoro oferece ela. a vocês esse aromatizador Adorei. com Ela uma fragrância, Ai, ela né? é Uma fofa. fragrância Ai, pra gente. Só pra gente. É de- tá? é de uma ambiente. graça. Gente, eu amo. E eu sou olha, viciada. É uma A delícia. gente já tomou, tá? A nossa Cia Blend Coffee, que a gente não Patrocinador aguenta também. esperar, né? Até o final.
E, claro, todos aqui que contribuíram para esse estúdio, que é a Sunset Decor, que fez as cortinas. Lindo. A Lotus Comunicação, que fez a nossa comunicação aqui atrás. O Estúdio 21, do nosso querido Conrado, que faz as edições aqui do podcast. E a Discovel, nossa mais nova patrocinadora, que é a maior concessionária Volks da região, tá? Obrigada também. Meninas, obrigada. Obrigada. Até o próximo. Beijo.